Bom, pessoal, então iniciei aqui a gravação. Bom dia novamente a todos. Hoje estamos aqui reunidos para conversarmos um pouco mais sobre o Achieve Bilingue, que tem a intenção aí de ser uma proposta diferenciada e muito importante para que vocês, ao longo aí desse segundo semestre, possam novamente retomar contatos com colégios e, a partir disso, então, oferecer a eles essa nova programação. Conforme a Flávia acabou de dizer, nós vamos disponibilizar essa apresentação até o final da semana para vocês. Não será exatamente esta, porque essa é uma apresentação especial que nós fizemos para vocês, parceiros. Nós vamos já disponibilizar uma apresentação que vocês poderão já utilizar diretamente aí com os colégios que vocês têm contato. Então, vamos lá. Para iniciar, nós gostaríamos aí de retomar com vocês este infograma, que foi um infograma utilizado, acredito que há 2 anos, mais ou menos, em uma das convenções Achieve Languages, e que a Janaína, de Porto Alegre, mencionou em um contato que teve conosco, que ela utiliza bastante esse infograma para explicar aos pais, aos clientes que chegam na escola, como é que o inglês tem sido estudado e aprendido no Brasil. Então, hoje, os pais e os clientes, nós sabemos que eles têm muitas dúvidas ainda com relação a isso, e esse infograma, então, ele ajuda bastante neste esclarecimento. Esse quadro ele vai estar disponível no portal para vocês também. Tá bom? Então, o que é que nós mencionamos aqui? Nós mencionamos a diferença dessas 3 abordagens que hoje têm sido muito utilizadas para o aprendizado do inglês no nosso país. O primeiro é o ELT, English Language Teaching, em que o foco é o inglês, então o aluno vem para a escola para aprender o idioma, e é isso que nós fazemos hoje na Achieve Languages, certo? Depois, nós temos aí o CLIL, que é o Content Language Integrated Learning, que tem foco, então, em língua e conteúdo. Então, os alunos, eles continuam estudando e aprendendo, é claro que o inglês em sala de aula, mas eles têm muitos momentos aí em que o inglês passa a ser secundário em sala. Por quê? Porque eles vão trabalhar com conteúdo. E aí esse conteúdo ele vai ser direcionado, no nosso caso aqui da Achieve, para artes ou ciências. Então, por isso, inclusive, nós colocamos ali esse parênteses de artes e ciências. E, além disso, esse conteúdo ele é trabalhado em especial por meio de projetos interdisciplinares, que oferecerão aos professores e aos alunos essa possibilidade de trabalhar, então, com temas diversos, que não seja o estudo exatamente da língua, para que, por meio aí da língua, os alunos possam, é claro que, realizar atividades e, dessa forma, progredir no aprendizado do idioma. Tá bem? Depois, nós temos English as a Medium of Instruction, que é aí o EMI. E aí o EMI tem o foco em conteúdo, matérias lecionadas em inglês. Depois eu vou pedir para eles corrigirem aqui, ficou selecionada, me desculpem. Então, matérias lecionadas em inglês. Então, nós temos aí matemática, história, geografia e tantas mais. Então, atualmente, quais são as escolas que realmente conseguem trabalhar, né, com o EMI? São as escolas internacionais, que são as escolas que vão, então, ter essa abordagem mesmo de ensino de todas as matérias dentro do currículo, como em inglês, né? E temos, é claro, que em especial aqui em São Paulo, escolas que são bilíngues, que já eram bilíngues antes desse boom do bilinguismo chegar. E essas escolas, elas trabalham meio a meio, trabalham com 50% de suas matérias curriculares em inglês e 50% em português. Então, matemática, ciências, geografia, inglês, são matérias curriculares que a escola vai trabalhar com os alunos em inglês.
e a outra parte eles vão ter em português. Então, assim funcionam as escolas que realmente são bilíngues hoje no Brasil. Tá bem? Então, esse infograma, ele pode ajudar muito vocês aí com relação à parte comercial. Na explicação, é importante que os consultores comerciais entendam essa diferença, que os nossos professores e coordenadores saibam também aí diferenciar tudo isso, né? Para que o cliente final, seja um diretor de escola, seja um pai de aluno que venha visitar a Ative, entenda aí do que se trata esse aprendizado de inglês e também que eles possam escolher o que é que eles querem aí para os seus filhos e para os seus alunos dentro das escolas. Tá bem? Alguma dúvida com relação aqui ao infograma? Eu queria colocar, né, já metendo o bedelho aqui, né? Pode falar. Desculpa. O IELTS, né, como a Sandra disse, gente, só complementando, é o que a gente usa na Ative como ensino de idioma do inglês. Ok. É o que nós também temos no nosso projeto da Ative Colégios, né? Então, quando a gente fala em Ative Colégios, a gente está oferecendo um programa de inglês reforçado. Então, ele é IELTS. No Ative Bilingue, como nós estamos oferecendo artes, ciências, ou seja, outras matérias, né, que são trabalhadas através de projetos e tudo, ele já é CLIL, né, que é o que a Sandra o que eu vou comentou. apresentar agora. Vou entrar já nisso um pouquinho Justamente. mais. Por isso que nós falamos que é tão importante para os consultores ter e que vão estar disponíveis nos portais, justamente por causa disso. Para o consultor também saber explicar essa diferença, né? Quando que a gente oferece o IELTS e quando que a gente oferece o CLIL, tá? Uhum. A Milene perguntou já vou aqui... responder, já vou responder a Milena. Só um minutinho, Milena. A gente já chega lá, tá bom? Então, Flávia, só complementando aí o que você quis dizer, nós temos aqui, então, o Ative Colégios. Então, o que aconteceu? Ano passado, quando nós estávamos aí já analisando a necessidade das escolas em terem parcerias para conseguir aumentar aí a quantidade de horas de inglês em sala de aula, nós tivemos a ideia de criar o Ative Colégios, até porque muitos dos nossos parceiros já estavam sentindo essa necessidade de visitar as escolas e de oferecer um programa de inglês mais forte. Então, quando a Flávia diz que o Ative Colégios ele vem de encontro aqui com o IELTS, é exatamente porque para o Ative Colégios nós estamos aí oferecendo para as escolas a oportunidade de deixar o inglês delas mais fortes, né? Então, por causa disso, nessa apresentação que vocês têm aí no portal pedagógico, no portal do parceiro e tudo mais, vocês conseguem, vocês têm acesso a esses materiais. Os materiais didáticos ano passado era algo aí muito importante para os parceiros que foram visitar alguns colégios. Eles diziam que os colégios não estavam querendo investir muito nessa questão do material didático. E então, por isso, nós conseguimos, junto à Oxford, a liberação desses materiais para que vocês possam apresentar nos colégios. Mas são materiais que vão oferecer a esses colégios um conteúdo de inglês mais forte. Por quê? Porque eles são mais densos, eles vão, é claro, que trabalhar com as crianças, por exemplo, ali o Incredible English até o nível A2, no CFR. São materiais que pedem mais aulas por semana. Então, o Incredible English, por exemplo, a escola precisa oferecer no mínimo 4 aulas semanais. E aí nós temos lá um webinar especial que a gente fez ano passado para vocês. Tá lá no portal pedagógico, no portal do parceiro também, só falando do Ative Colégios. Quais são os diferenciais desses materiais, a quantidade de horas de cada um deles. Tá tudo lá para vocês, e se vocês tiverem dúvidas, aí vocês podem, é claro, que entrar em contato comigo para que a gente esclareça tudo isso para vocês. Mas, de qualquer maneira, nós estamos ainda aqui tratando de IELTS, como a Flávia pontuou.
Agora, o que é que aconteceu do ano passado para este ano, e inclusive agora com a Educar, que aconteceu no mês de maio aqui em São Paulo, essa feira de educação que acontece anualmente, e esse ano teve aqui em São Paulo, e tínhamos ali muitas possibilidades de ensino bilíngue. Nós percebemos que o material didático já não é tanto aí a preocupação de alguns diretores. De repente, escolas mais simples ou escolas que ano passado ainda não tinham percebido esse interesse dos pais tão grande com relação ao aprendizado diferenciado dentro da escola regular, agora os olhos se voltaram para um ensino que eles estão chamando de bilíngue, que nós vamos chamar de Ative Bilíngue, mas que nós precisamos entender que se trata de um programa bilíngue, né? Porque nós não vamos conseguir, pelo menos inicialmente, chegar nessas escolas com o IEMAI, porque nós entendemos que para um aluno ter ali as matérias dele lecionadas em inglês, esse aluno ele precisa primeiro entender o idioma. Então, da mesma maneira que nós trabalhamos no Kids Plus com CLIL, que é então esse ensino de língua e conteúdo, nós vamos fazer o mesmo para o Ative Bilíngue, que é também o programa, um programa muito parecido com o programa bilíngue que a Oxford está oferecendo para colégios maiores e colégios que estão aí entrando em contato conosco. Tá bem? Então, o Ative Bilíngue é um programa bilíngue que vai ter a abordagem CLIL como seu centro, aí vocês vão ver nos materiais que foram escolhidos, e ao mesmo tempo vai levar então a escola a ter um inglês diferenciado, porque eles não vão trabalhar somente com a língua inglesa, eles vão trabalhar com a língua e com conteúdo por meio de artes e ciências. Então, como é que ficou aí o nosso Ative Bilíngue? Ele é um programa verdadeiramente internacional, que cuida do aprendizado da segunda língua dos alunos brasileiros, ao mesmo tempo em que integra conteúdo linguístico com projetos em artes e ciências, né? Então, é um programa verdadeiramente internacional, porque utilizamos materiais didáticos internacionais da Oxford, e todos esses materiais, eles estão aí alinhados com os nossos materiais Ative Languages, tá bem? Como vocês já sabem, nós acreditamos que a educação muda a vida das pessoas para melhor e temos aí todos esses diferenciais para oferecer para as escolas, né? Então, nós somos a rede de escolas da Oxford University Press, que é a maior editora universitária do mundo. Nós somos autoridade mundial no ensino de inglês em todo o mundo, então é muito importante que vocês se posicionem nesse momento aí de venda e de atendimento às escolas, que nós somos sim autoridade. Na Espanha, por exemplo, que trabalha muito com o CLIL e trabalha muito em colégios bilíngues, nós somos aí uma das maiores editoras trabalhando lá dentro da Espanha, e inclusive por isso que os nossos materiais de artes e ciências estão vindo da Oxford Espanha, porque eles têm muito conhecimento já com relação a essa abordagem, já a colocam em prática há muitos anos, então é claro que nós vamos seguir o que vem dando certo, e a Oxford Espanha tem feito um trabalho extraordinário lá com relação ao ensino bilíngue. Tá bem? E temos então esse compromisso de promover o ensino de inglês com conteúdo. Então, os alunos eles terão em alguns momentos aulas de inglês para que eles possam realmente compreender como é que a língua funciona. É claro que toda essa questão de compreender e conseguir falar o inglês continua sendo algo muito importante e um desafio muito grande para as escolas regulares. E, em contrapartida, os alunos terão também conteúdo para que o inglês passe em alguns momentos das aulas a ser ali secundário, no sentido de que os alunos realizarão projetos, estarão envolvidos com esses projetos, e aí a língua a ser trabalhada em sala de aula com eles será o inglês. Então, eles estarão fazendo projetos em inglês, tratando ali de artes e de ciências, o que a gente sabe que dá certo, porque nós já temos aí algumas escolas Ative trabalhando com Kids Plus,
e a gente sabe que funciona muito bem dentro das nossas escolas já, né? Nós incluímos aqui na apresentação, por acreditarmos ser importante aí, mostrarmos aos clientes também todas as unidades Active Languages que já temos no Brasil todo, então com o material didático da Oxford e metodologia de ensino exclusiva, nós temos hoje cerca de 120 unidades Active em todo o território nacional. É muito importante mencionar também essa nossa metodologia exclusiva, porque é uma metodologia exclusiva. Nós trabalhamos com abordagem comunicativa, mas os professores, quando preparam as aulas, têm ali o CRISP também como diferencial para o preparo das aulas. Então, por causa disso, é muito importante que vocês, é claro, que mencionem aí para os diretores das escolas com quem vocês irão conversar um pouquinho sobre a nossa metodologia, como é que o trabalho é realizado, né, em sala de aula. Então, tudo isso vai fazer a diferença na apresentação de vocês. E aí, todas as soluções que desenvolvemos são submetidas a um rígido controle de qualidade e aprovação pela Universidade de Oxford. Nossos recursos ajudam milhões de alunos em todo o mundo a alcançar o seu potencial. Falar da Oxford University Press, como vocês já sabem, é fundamental, porque é claro que nos dá uma base, um embasamento para falar aí dos livros, da qualidade e de toda a exigência que a Oxford traz para as nossas escolas Active Languages, certo? Outros diferenciais, então, desse programa Active Bilingue. Nós teremos, então, aulas com projetos, é um programa que é alinhado aos currículos internacionais, exatamente porque aí temos como exemplo a Oxford Espanha, que eu já mencionei para vocês. Suporte em serviços educacionais, então já eu vou mostrar para vocês quais são os materiais didáticos que nós vamos utilizar, para quais idades, quais são os serviços que vocês poderão oferecer para essas escolas. Outro diferencial é que nós temos aí 2 eixos estruturados, o eixo ELT, porque as crianças estarão aprendendo o idioma, e o eixo CLIL, porque elas estarão estudando o idioma, mas elas terão também conteúdo em sala de aula lecionado em inglês. E essa formação continuada para a equipe pedagógica de inglês. O que acontece hoje é que a maioria dos colégios não possuem uma equipe, muitas vezes eles não possuem uma equipe de professores que fale inglês. Às vezes as aulas ficavam muito ali só na leitura e compreensão de texto, aquisição de alguma estrutura gramatical, e às vezes a equipe tem sim professores que falam inglês, mas tem uma coordenação pedagógica que não fala inglês, porque a coordenadora da escola regular, ela acaba tendo que tratar de todas as matérias, né? Então, geografia, matemática, português, ela tem uma visão mais macro e acaba não tendo aí o conhecimento do inglês, então os professores, eles acabam fazendo tudo de acordo com o que eles acreditam estar certo. Então, a partir do momento que a escola opta em ter uma consultoria para as aulas de inglês, essa consultoria vai, inclusive, realizar essa formação dos professores, que vai ter que ser continuada, porque nós sabemos a importância de acompanhar os professores no seu dia a dia e de acompanhar as aulas e verificar como está sendo tratado tudo em sala de aula, a aplicação da metodologia, do material didático. Então, tudo isso acaba, é claro, que sendo um diferencial para esses colégios que não entendem nada do inglês. Acho que a Flávia quer falar alguma coisa, Flávia? Não? Não? Então tá, então vou continuar. Qualquer coisa me dá um toque aqui. Tá. Então, como é que nós dividimos aí esses eixos para que vocês possam apresentar isso para as escolas? Então, pensando em educação infantil, os alunos que têm 3, 4 e 5 anos, eles vão trabalhar com ELT, no que diz respeito ao material Playtime. Então, sempre em sala de aula, durante a semana, quando eles forem ter aula de língua, eles vão trabalhar com Playtime. E quando eles forem trabalhar com projetos, com conteúdo, o nosso conteúdo CLIL
será o Little Artists e o Little Scientists, ok? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, e aí eu estou aqui com um pouquinho de eco. Teria como vocês fecharem o microfone de vocês, por gentileza? Obrigada. Tá bem. Então é isso. Nós vamos seguir sim o modelo do Kids Plus, porque eu vou depois também comentar com vocês ainda aqui nessa apresentação o que é que os nossos concorrentes estão apresentando, como é que eles estão trabalhando. Eu tive a oportunidade de estar na Educar e fiz lá um cliente oculto, visitei muitos dos concorrentes e conforme comentei com vocês, os concorrentes eles vêm com um pack de material didáticos. E junto com esse pack de material didáticos, eles trazem também um pack de serviços, vamos dizer assim. Então, o que eles estão oferecendo como diferencial é algo que nós já temos, que é o Kids Plus, certo? Então, não tem por que a gente mudar, querer fazer diferente. Conforme eu comentei com vocês, o nosso pacote, o nosso Achieve Bilingue, ele está muito parecido com o que está sendo oferecido também pela Oxford para grandes colégios. Então, a nossa preocupação, na verdade, aqui com essa apresentação, é de oferecer para vocês uma boa apresentação com relação ao que a escola quer ouvir, o que é que a escola precisa, oferecer para vocês, é claro que também uma ideia de como é que os concorrentes estão trabalhando, para que dessa maneira vocês possam, então, estar mais preparados e munidos de informações para essas reuniões que devem acontecer aí no segundo semestre. Então, com relação a material didáticos, nós não temos dúvidas de que esses são os melhores materiais. Porque o Playtime ele foi feito para essa idade de 3 a 5 anos, ele é um material que os nossos professores já conhecem bastante, os nossos coordenadores também. Então, no momento de capacitar novos professores para trabalhar com Playtime, vocês já têm aí nas escolas de vocês uma série de boas práticas que poderão ser aplicadas na escola regular, com esses professores e esses alunos que vocês venham a ter. E ao longo desses 2 últimos anos em que iniciamos o trabalho com Little Artists e Little Scientists, percebemos então que as coisas acontecem muito naturalmente mesmo. As crianças se envolvem nos projetos e tudo faz sentido para elas. Mesmo falar inglês durante as aulas com projetos de ciências e artes passam a fazer sentido. O que nós não temos no Kids Plus, que é uma novidade para vocês, é o Little Artists. Nós estávamos trabalhando com o Kids Plus somente com Little Scientists e o Playtime, mas percebemos que dá sim para incluirmos o Little Artists nesse pacote, de forma que os alunos terão, então, 5 horas de aula por semana, respondendo aí a pergunta da Milena de Betim, e aí eles vão ter 3 aulas na semana de Playtime, uma aula de Little Scientists e uma aula de Little Artists, tá bem? Então, a gente consegue trabalhar de qualquer maneira com esses materiais dentro aí das 5 horas semanais. O Achieve Bilingue, para que a escola tenha esse nome, para que a escola possa, inclusive, dizer para os pais que tem um programa bilíngue dentro da escola, ela precisa disponibilizar para vocês, no mínimo, 5 horas de aula. Menos de 5 horas de aula, aí a gente vem aqui para o Achieve Colégios, tá bem? A escola quer trabalhar só com 3 aulas, ou tem escolas que, por exemplo, na educação infantil tinha uma aulinha só e agora quer ir para 2 e para 3. Então, o Achieve Colégios ele vai atender esses colégios que querem apresentar um melhor inglês para a sua comunidade, mas em contrapartida não conseguem ainda fazer um investimento muito grande no que diz respeito a material didático e carga horária, porque a gente sabe que tudo isso é claro que vai impactar nas contas lá do colégio. Então, é muito importante que vocês façam uma reunião inicial, que vocês entendam o que é que essa escola quer, para que então vocês possam apresentar uma dessas opções. E aí é muito bacana que a gente tem mais de uma. Afinal de contas, a escola vai poder também, de repente, iniciar com o Achieve Colégios e depois migrar para o bilíngue. A gente tem visto muito isso, eu tenho visitado alguns colégios
regulares no Brasil, e tem escolas que às vezes chegam com esse anseio de já ter um programa bilíngue, mas não conseguem colocar essas 5 horas iniciais aí já para que esse diferencial aconteça. Então, por isso, o Ative Colleges ele continua valendo e ele pode ter aí o Ative Bilíngue, o programa bilíngue, tem no mínimo 5 horas por semana. São 5 horas no mínimo que a escola tem que dar para que vocês possam realizar esse trabalho e fazer com que o inglês seja realmente diferenciado e para que o programa tenha essas características de ensino bilíngue, que no nosso caso vai ser artes e ciências dentro aí das aulas de inglês, tá bem? Então, 5 horas por semana. Isso mesmo, a Fabiana está aqui perguntando. Isso mesmo, Fabiana, 5 horas por semana para que a gente possa chamar de Ative Bilíngue. Para a educação infantil, é isso, gente. Playtime, Little Scientists e Little Artists. Para Fundamental 1, nós temos o Everybody Up, que vocês já conhecem, que vai ser aí o ensino de inglês. Temos Natural Sciences e Arts and Crafts, trabalhando aí com o Cleo. E temos, é claro que Extensive Reading, para trabalhar aí a leitura e o aumento de vocabulário desses alunos, né? A Fabiana está perguntando se isso é lei. Na verdade, Fabiana, esse é um pré-requisito que nós da Ative vamos colocar para a escola. Por quê, pessoal? Não dá para a escola se intitular como bilíngue e continuar oferecendo 2 aulas de inglês por semana, né? Os únicos estados que hoje já possuem aí algum tipo de legislação com relação ao ensino bilíngue são os estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. E aí, quem é desses estados, se quiserem buscar lá na Secretaria de Educação, entra no site e aí vocês vão conseguir encontrar quais são as especificações dessas regulamentações. Essas regulamentações, elas em geral abordam a formação dos professores, que precisam ter formação em pedagogia. Em alguns casos, elas incluem certificações internacionais e a quantidade de horas que a escola precisa oferecer para se intitular bilíngue. No entanto, no resto do Brasil, nós não temos essa legislação. O que nós temos são as boas práticas, o que já vinha acontecendo antes de esse boom acontecer, né? Então, por isso que lá no começo eu mencionei para vocês a diferença entre a escola internacional e a escola bilíngue. Então, a escola internacional é aquela que possui professores do mundo todo, são escolas que geralmente recebem alunos que são realmente de famílias de outros países, que estão morando por um tempo aqui no Brasil, geralmente são famílias ricas, né, porque são escolas que têm um custo ali bem alto, e essas escolas então trabalham com o EMI, que é o English as a Medium of Instruction. No entanto, as escolas bilíngues, nós temos algumas escolas aqui em São Paulo que trabalham no curricular com inglês e português, tá bem? E aí, o que quer dizer no curricular? É que o aluno vai ter aula de geografia em inglês, aula de matemática em inglês, aula de ciências em inglês, mas, de repente, ele vai ter aula de história, aula de língua portuguesa, outras matérias em português. Então, por isso, ela é bilíngue, porque ela tem metade do seu conteúdo curricular em língua portuguesa e a outra metade na língua inglesa. O que aconteceu com essa busca incessante das escolas para o ensino de inglês é que as escolas estão implementando um programa bilíngue, que é ensinar inglês para as crianças dentro da grade curricular. Elas estão aumentando por causa disso a sua grade, pois elas estão oferecendo mais aulas de inglês para as crianças. E por causa disso, elas têm então um programa bilíngue. Elas estão se intitulando de escolas bilíngues, mas nós que somos da área
sabemos que não são escolas bilíngues, tá bem? Então, no Brasil, nós não temos uma legislação para escolas bilíngues inglês-português. Nós temos hoje uma legislação para escolas bilíngues quando a gente pensa em crianças que são cegas, crianças que são surda-muda. Então, para essa situação, nós já temos lá uma legislação e essas já são escolas bilíngues, inclusive no estado, né? Nós temos aí já escolas estaduais que trabalham, dizem que são escolas bilíngues, mas por quê? Porque oferecem ali uma condição especial para esses alunos que de repente têm baixa visão ou nenhuma visão, alunos que não falam e tudo mais. Para inglês e português não há uma legislação ainda no nosso país. Tudo bem, gente? Então, isso é muito importante que fique claro para vocês. Por isso que nós estaremos oferecendo para essas escolas um programa bilíngue. E o discurso tem que ser esse, é um programa bilíngue, porque vamos trabalhar com língua e conteúdo, porque vamos oferecer para as crianças a oportunidade de aprender inglês também por meios de outros conteúdos, que no caso vem aí ser ciências e artes. Mas é muito importante que vocês entendam que essas aulas de ciências e artes, elas não substituem a aula de ciências e a aula de artes que está lá no currículo, que a criança tem que ter. Essas elas vão continuar acontecendo normalmente em português dentro da escola com o professor de artes e o professor de ciências. É possível realizar, de repente, uma atividade em conjunto com esses professores? É possível, mas tudo vai depender da abertura e de como essas crianças, esses professores e esses diretores vão enxergar aí as possibilidades, porque aí cada colégio tem as suas particularidades, tá bem? Então, só voltando, pensando na educação infantil, eles vão trabalhar com Playtime, Little Artists e Little Scientists, e pensando em Fundamental 1, nós vamos trabalhar com Everybody Up, Arts and Crafts e Natural Sciences, e vamos trabalhar com Extensive Reading, com os readers que temos aí nos nossos kits, em especial porque os diretores gostam muito desse trabalho, eles gostam de ouvir quando a gente fala que a gente vai realizar um trabalho de leitura com as crianças, que as crianças vão aprender aí a tomar o gosto pela leitura, enfim, e aí nós temos todo esse nicho e todo esse conhecimento já de como trabalhar readers em sala de aula. Então, esse é sim um diferencial da Ative Languages e do Ative Bilingue diante dos concorrentes, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, tá bem? Então, alguém quer falar alguma coisa? Flávia? Tem hora que eu escuto alguém falando, gente, desculpa. Mas vamos lá. Então, quais são os 3 pilares aí do nosso Ative Bilingue? O IELT, em que nós teremos o desenvolvimento linguístico do aluno acontecendo em sala de aula, seguindo o Marco Comum Europeu. Nós conseguimos, com os nossos materiais, já trabalhar também as competências do século XXI. E é exatamente por isso que os OTAs que nós vamos realizar agora nesse mês de julho, eles também vai falar das competências do século XXI, exatamente para que os professores estejam cada vez mais preparados aí para lidar com essas habilidades em sala de aula. Pensando em IELT, os nossos materiais, eles também estimulam o aprendizado do inglês de forma que o aluno passa a ser protagonista em sala de aula, e por isso nós temos aí um novo termo chegando, que é o Inquiry-Based Learning, que faz exatamente com que os alunos tenham a possibilidade de se questionar mais, de trabalhar mais aí com esse estímulo, e são sim o centro das nossas aulas, né? Temos aí o CLIL, que é esse estímulo à curiosidade, à imaginação, que estão completamente ligados ao Inquiry-Based Learning também. O desenvolvimento intelectual para a resolução de problemas é algo característico dos projetos, então esse desenvolvimento intelectual, essa resolução de problemas, acaba também estando aí relacionado às competências do século XXI. E é claro que vai envolver os alunos com
na leitura dos materiais e a apreciação do mundo. Então, tudo isso faz parte aí dos projetos, tá bem? Depois nós temos o Extensive Reading, que é então esse estímulo do aprendizado pela experiência, autonomia e organização pessoal, desenvolvimento do pensamento crítico, a colaboração e, de novo, aí as competências do século XXI, que é algo que a gente acaba trabalhando em todos os momentos com as crianças, seja no material ELT, seja com os projetos que envolvem CLIL, seja aí nas leituras dos paradidáticos, os readers. Então, esses são os nossos pilares. E aí, o que acontece? Quando a criança tem lá, ela está na educação infantil, ela tem de 3 a 5 anos, essa criança vai seguir conosco, né, o padrão ali dos nossos materiais. 3 anos eles vão usar Playtime, 4 anos eles vão utilizar Playtime, Little Artists e Little Scientists, e 5 anos eles vão utilizar Playtime também com Little Artists e Little Scientists. A gente vai incluir depois uma tabelinha igual a essa para vocês identificarem quais são os materiais da educação infantil, tá bem? Mas do Fundamental 1 a gente já conseguiu colocar aqui para vocês como é que vai funcionar. Exatamente por nós sermos da área e nós entendermos que não adianta chegar na escola e simplesmente colocar lá os materiais para as crianças estudarem e tá ótimo, é muito importante que exista um phase-in. E o que é esse phase-in? É ano a ano ir aumentando gradativamente o nível dos alunos em sala de aula. Então, para 2019, por exemplo, se vocês olharem aqui essa primeira coluna, nós temos lá o Everybody Up Starter, seguido de Little Artists B e Little Scientists B. Depois, as crianças que estiverem no segundo ano de Fundamental 1, eles vão fazer também a mesma coisa, o Starter e o Little Artists e Scientists B. Por quê? Porque aqui eles têm entre 6 e 7 anos, a gente ainda precisa, é claro que levar a eles um certo embasamento desse material didático, para que eles entendam como funciona. Não dá para a gente já chegar aqui e colocar o Everybody Up One, por exemplo, com os alunos de 7, sem ter dado a eles nenhuma base. Então, por isso, no primeiro ano, nós vamos trabalhar com o Starter, e depois, quando as crianças que estiverem no terceiro ano, eles vão para o Everybody Up 1 e Arts and Crafts e Natural Sciences 1 também. E no quarto e no quinto ano, nós vamos repetir o número 2, tá? Também pelo mesmo motivo. Não adianta a gente já querer colocar aqui o número 4 no final, sendo que essas crianças não tiveram nenhum tipo de contato e abordagem do inglês anteriormente, tá? Se vocês olharem aqui agora nesse laranjinha, vocês conseguem ver essa crescente que eu comentei com vocês. Então, os alunos que estiverem em 2019 com o Everybody Up Starter, eles vão passar em 2020 para o número 1, em 2021 para o número 2, 2022 número 3 e 2023 número 4. Então, realmente é um processo de implantação que as escolas vão sofrer, e acho que esse phase-in, ele vem aí, ele precisa acontecer, ele é muito importante. Nós tivemos aí ano passado algumas escolas que adotaram materiais da Oxford e não quiseram fazer o phase-in, e agora existe assim um retrabalho tendo que acontecer nessas escolas, porque aí os professores não estão dando conta desses materiais, os pais ficam muito ansiosos, muito bravos, porque os filhos não conseguem acompanhar. Eu acompanhei uma escola em que as crianças não queriam, inclusive, mais participar das aulas de inglês, porque esse phase-in não aconteceu. Então, esse phase-in, ele não está aqui por acaso, ele está aqui porque nós já tivemos aí algumas experiências, tá bem? E ele é muito importante que aconteça. No fundamental, na educação infantil, não é necessário phase-in, porque eles, enfim, nós sabemos que os materiais eles já são feitos ali de acordo com a idade, as crianças são bem pequenas, então os professores conseguem também adaptar esses materiais à realidade das crianças durante as aulas. Então, por isso, nós vamos trabalhar com Playtime e o Little Artists e Scientists
Starter e A, tá bem? Com 3 anos a gente não vai usar ainda os littles, exatamente por isso. As crianças precisam de um tempinho aí para entender o idioma, para saber como funciona, mas a gente consegue em 5 aulas trabalhar com playtime e trabalhar com alguns projetos que as escolas sempre têm. Então, seja Dia das Mães, Dia dos Pais, as comemorações. Então, é claro que ali vocês vão trabalhar com alguns projetos com as crianças de 3 anos, mas nada que venha a atrapalhar vocês com relação a todo o conteúdo que tem que ser dado, tá bem? Seguindo então, gente, quais são os recursos do programa? Então, vocês, Active Languages, né, vão ter aí a oportunidade de oferecer para esses professores da escola uma formação continuada, blended. E por que então ele é blended, né? Ele é blended porque os professores vão ter o portal pedagógico, que já acontece hoje, o treinamento online, o OPP, somado a uma formação presencial que vocês vão oferecer a eles, tá bem? Esse é um diferencial. Nenhum concorrente tem uma capacitação tão completa como nós da Active Languages temos, com o portal pedagógico, com todo esse... a gente fala muito dos alunos, né? Que os alunos precisam, então, se acostumar e entender como que o material funciona e entender o idioma. O professor também, ele vai estar chegando aqui na rede, ele precisa ser bem recebido. Então, ele vai ter essa formação blended, inicialmente com o OPP online, para que ele entenda a metodologia, para que ele entenda o que é o CRISP, como é que ele vai preparar a aula pensando nas características dos materiais didáticos e na aplicação deles em sala de aula. E depois, é claro que eles vão ter aí essa formação presencial com vocês, que é algo que já vem acontecendo nas escolas. A diferença é que vocês vão realizar essa formação presencial lá dentro do colégio, tá? Nós incluímos também esse caderno de planejamento. Por quê? Porque os professores, a partir do momento que a Active entrar na escola, os professores, eles vão precisar seguir aí a nossa metodologia. Então, seja utilizando o nosso template de preparação de aula, seja seguindo, não sei se todos vocês já viram, mas o Marcelo do Brindes Rápidos, ele fez para a gente um caderno mesmo de preparação de aula, que a escola, de repente, pode utilizar dentro dos colégios para garantir que esses professores sigam a nossa metodologia, sigam as instruções de vocês. E também para mostrar para a coordenação do colégio que essa preparação de aula diferenciada está acontecendo. Quando a gente trabalha com o colégio, essa questão deles verem mesmo o que é que a gente está fazendo é muito importante. Então, o caderno de planejamento, ele passa a ser uma ferramenta muito bacana e muito importante para que vocês mostrem para os coordenadores, nos momentos em que vocês venham a ter as reuniões, como realmente algo que está sendo levado a sério e está sendo feito pelos professores durante as aulas. Esclarecimento de dúvidas, então é claro que os professores terão reuniões com vocês também de follow-up, para que dúvidas e qualquer outras questões com relação aos materiais didáticos sejam esclarecidos. Esse treinamento metodológico inicial, que é o que eu comentei anteriormente, já acontece hoje, quando vocês contratam um professor novo, ele faz o OPP e depois ele segue com vocês por 1 ou 2 dias para um treinamento presencial. Então, isso é o que vai acontecer lá no colégio, né? É importante que vocês vão ter que ter um momento com os professores de educação infantil para falar do Playtime, para falar do Little Artists, do Little Scientists. Então, esse é o nosso treinamento inicial. E depois o treinamento, enfim, dos materiais didáticos, como o Everybody Up, os readers, então todas essas características, como trabalhar com readers em sala de aula, tudo isso que vocês já vêm realizando no dia a dia da escola, passa também a acontecer no colégio. Em termos de marketing, vocês vão ter aí todo um suporte de templates com o nome Active Bilingue para vocês utilizarem. Já existe uma carta às famílias no Active Colégios, que nós vamos, então,
reorganizá-las para que elas possam ser utilizadas também com relação ao Ative Bilingue. E aí nós vamos ter um modelo de placa na recepção, que vocês vão poder, é claro, que entregar nesses colégios que estiverem dentro do programa bilíngue da Ative. Para os alunos, material didático, plataforma de atividades online e as orientações para os estudos, que vocês vão, junto com o coordenador de vocês, identificar as necessidades das crianças e irem acompanhando-os para que a experiência com o idioma seja positiva. Plataforma online, por exemplo, é um diferencial ativo. São, bom, as que eu escolhi aqui para falar, acho que nenhuma delas tem atividades online como nós oferecemos. Então, é sim ainda um diferencial conversar com os diretores, como que as nossas plataformas funcionam e o quanto elas podem incentivar os alunos no aprendizado do inglês, tá bem? Para as escolas elas vão, é claro que escolhendo o Ative, elas terão materiais didáticos internacionais, serviços pedagógicos oferecidos por vocês, como os treinamentos para os professores, esse acompanhamento todo, as 30 horas de formação online para os docentes, mais essa implantação pessoal, uma palestra para os pais, que vocês poderão oferecer para os colégios. Acho que isso já é até natural que a escola peça que a parceira vá até lá e fale quais são os benefícios do programa. Então, essa palestra para os pais, ela vai entrar nesse Ative Bilingue. E a avaliação linguística dos professores, conforme eu mencionei para vocês anteriormente também, os coordenadores, eles não têm como, geralmente, né, vamos dizer, 95% não tem como avaliar os professores. Então, só de vocês já oferecerem ali o nosso Online Placement Test, seguido de uma entrevista com vocês já vão conseguir avaliar o quanto esses professores sabem, para então compartilhar isso com a direção da escola e a direção vai poder tomar aí as melhores decisões uma vez que eles então entendam qual é o nível das crianças. Nós colocamos as 30 horas de formação online porque é mais ou menos o tempo que nós calculamos que os professores têm de material online no OPP. Então, essas 30 horas de formação online é o OPP online, né? E ela já está lá no portal pedagógico. Tudo que está aqui, pessoal, vai ser oferecido por vocês para o colégio, porque é a escola Ative Languages que está entrando no colégio com essa parceria. O que nós vamos oferecer são essas ferramentas. Então, ali no marketing, a gente vai oferecer para vocês as cartas famílias, vamos oferecer o modelo da placa. Quem vai produzir a placa são vocês. Os treinamentos iniciais, por exemplo, vocês já devem realizar aí de alguma forma, após o OPP online, e aí o que de repente a gente pode acrescentar aí nesse material seria aí os materiais de Clio, né? De repente uma apresentação mais bacana para vocês. Depois eu vejo isso com a Flávia. Mas inicialmente o que vocês precisam é dessa compreensão do que é o Ative Bilingue para que vocês possam fazer a apresentação na escola. E uma vez que vocês fecharem com a escola, então é claro que tudo que está aqui no que diz respeito à matriz vai ser entregue a vocês. Agora, as capacitações, as reuniões de pais, tudo isso são vocês que vão realizar lá com a escola, certo? Assim como isso que a gente colocou aqui como coordenador, né? Então, a participação na formação do corpo docente. Então, os professores... uma vez que vocês avaliaram o corpo docente, vocês vão passar isso para o coordenador da escola. É muito importante que vocês mencionem que vocês precisam ter reuniões mensais com o coordenador para dizer o que é que está acontecendo aí no inglês. Esse contato com a coordenação é muito importante. E aí o acompanhamento dos coordenadores Ative em todas as ações pedagógicas realizadas nas aulas de inglês. Então, se de repente vai ter um evento na escola e o inglês vai participar, os coordenadores Ative, o coordenador Ative Languages
vai estar lá presente e, é claro, que atuante junto com a sua equipe de professores, né? Então, algo que vai acontecer é que o coordenador Active Languages, ele passa a ter uma função aí muito especial, que é essa de treinar os professores do colégio. Esses professores não são contratados da Active, mas são professores do colégio que, a partir daquele momento, estarão utilizando os materiais didáticos do Active Bilingue, e para que eles possam fazer um bom uso dos materiais, eles vão precisar desse apoio e desse suporte do coordenador, tá bem? Me perguntaram aqui se é realizado o teste de nível com os alunos de fundamental. Inicialmente, Silvana, não. Exatamente por isso que nós colocamos aqui esse phase-in. Então, o phase-in, ele é mesmo uma porta de entrada para a implantação do projeto bilíngue dentro do colégio. Então, pensando aqui pensando na realidade do Brasil, em que a maioria das escolas não tem ainda um inglês bacana acontecendo no seu dia a dia escolar, nós optamos então por essa divisão de materiais didáticos, também para que a gente não tenha que estressar o aluno, porque ele já vai estar mudando de material, ele já vai saber que ele vai ter mais aulas de inglês, de repente já vem uma cobrança da família maior, então a gente já tira isso, né? A gente percebeu também entre o ano passado e esse que as escolas não gostam muito dessa divisão por nível com as crianças de Fundamental 1. Existem algumas escolas que dividem por nível, mas só a partir do Fundamental 2. E aqui, como a gente está pensando em um projeto de implantação, Fundamental 2 não entra no Active Bilingue, porque essas crianças de Fundamental 2, de 11 a 14 anos, eles não têm ali background, eles não têm conhecimento prévio do inglês para conseguir ter aula de inglês, de ciências, de artes, de projetos. Então, se a escola tiver um interesse de trabalhar também com o Fundamental 2, gente, a gente volta aqui para o Active Colégios, e aí é o Gorit que vai dar conta desse conteúdo para fazer com que o inglês dessa garotada fique forte, para que eles sigam para o ensino médio, já tendo até uma preocupação a menos com relação ao inglês, pensando aí no que eles vão precisar depois para o bilingue, para o Enem e para a universidade, né? Então, Fundamental 2 continua sendo aqui o Gorit, que é uma opção muito boa, é um material forte, que tem plataforma online e tudo mais. E aí, se aqui a escola quiser fazer um teste de nivelamento para o Fundamental 2, tudo bem. Mas para o Fundamental 1, a gente não indica, porque já percebemos que as escolas não gostam muito. Algo que é importante ser tratado com a escola é o número de alunos. Então, é claro que se a escola conseguir, por exemplo, no Fundamental 1, dividir, a escola tem 30 e conseguir dividir 15 e 15, é claro que o trabalho de vocês vai acontecer de uma maneira muito melhor. Mas também já adianto que não são todas as escolas que no momento conseguem incluir essa divisão, seja por questões de custo, seja por questões relacionadas mesmo às famílias. Eles costumam dizer que as famílias acabam se sentindo diferenciadas, não gostam da divisão. Então, aí, de novo, passa a ser um trabalho escola a escola. Tem escola que vai aceitar, tem escola que não vai aceitar. E aí, acho que também é um passo de cada vez, né? Acho que a gente tem que ter essa tranquilidade de dizer, bom, então vamos implementar, vamos começar esse ano com esses materiais, vamos sentir como as coisas acontecem. E aí, se vocês perceberem que não, para 2020 seria muito importante a divisão das turmas, mesmo que não seja por nível, só para que vocês tenham menos alunos por sala de aula, aí vocês terão mais argumentos também para conversar com as escolas e definirem aí o que é que pode ser feito, tá bem?
Como parte, então aqui, só retomando, gente, as capacitações dos professores são feitas por vocês, tudo que é entregue para a escola, palestra, treinamento, por vocês, os coordenadores têm essa função especial, né? Então, por isso nós colocamos aqui. Essas questões dos alunos também, é claro que vocês vão fazer o acompanhamento. E o marketing é o que nós da Ative Matriz vamos entregar para vocês, esses modelos de template, de cartas, da placa, né? E tudo mais. O que mais que nós da Matriz vamos entregar para vocês? Como parte desse acompanhamento e dessa formação continuada, nós vamos gravar 4 webinars e vamos deixá-los disponíveis no portal pedagógico, para que vocês possam realizar essa formação depois do treinamento inicial e tudo mais, no momento adequado, que vocês, então, terão a oportunidade de trabalhar com as reuniões pedagógicas. Estou ali precisando de um tema diferenciado e tudo mais. Então, vocês vão ter 4 webinars gravados, para que vocês possam utilizar nessas reuniões pedagógicas e de formação continuada com os seus professores. 2 webinars feitos por mim, um pela Valéria Cortez, outro pela Edna Rutkowski. Todas nós fazemos parte do Departamento de Serviços Educacionais da Oxford e temos aí como responsabilidade essas entregas de webinars e treinamentos para os colégios regulares do Brasil todo. Então, foi também com base nessa experiência que eu trouxe, como de nós 3, eu sou a responsável pela Ative, então esses foram os temas que eu achei mais interessantes nesse primeiro momento que vocês ofereçam para as escolas. É o que eles mais estão gostando de ouvir, é o que eles querem saber a respeito. Tem se falado muito de bilinguismo, mas pouco se sabe. Tem se falado muito de CLIO, mas pouco se sabe. Os professores ainda não sabem quais são as competências do século XXI, não sabem como aplicá-las em sala de aula. Então, eu acredito, assim, que esses webinars trarão um diferencial bem grande para vocês no momento de apresentação também. E aí, então, como que fica essa implantação do programa bilíngue quando vocês estiverem lá na escola? Nós vamos ter 4 estágios. Primeiro estágio entra, então, essa capacitação online dos professores, em que eles vão ter tanto o OPP online quanto essas capacitações presenciais iniciais dos materiais didáticos, né? Então, quais são as características do Playtime, do Everybody Up, do Arts and Crafts, do Natural Sciences, como que a gente vai trabalhar com todos esses livros em sala de aula, como funciona a metodologia Ative, tudo isso vai estar lá. Depois, o segundo estágio, a capacitação presencial dos professores, material e metodologia, eu já acabei falando aí dele também. Terceiro estágio são os encontros virtuais, então esses webinars que eu comentei com vocês, que nós vamos disponibilizar. E o quarto estágio, que são as reuniões de planejamento. Esse quarto estágio ele vai acontecer no início do semestre, é claro que no início do ano de uma maneira mais forte, porque vocês estarão iniciando o trabalho nas escolas, mas depois passa a ser algo como se fosse uma reunião ali de follow-up mesmo entre vocês, os professores do colégio, a coordenação do colégio, que é ali fundamental, uma peça-chave para que o programa dê certo, né? E aí nós temos, então, que os temas desses encontros virtuais e dos treinamentos estarão de acordo com a proposta do programa. E a certificação, na verdade, os professores que participarem de cada um dos treinamentos e tudo mais, eles, é claro que vão receber um certificado, nós vamos disponibilizar para vocês no portal um certificado também mostrando aí que eles participaram das capacitações, todos os professores gostam. A Silvana está me perguntando, Sandra, mas e no caso do professor da escola não ter o nível de inglês aceitável? Aí, Silvana, é algo que você vai ter que negociar com a escola. É claro que a sugestão vai ser que a escola troque de professor, mas nós já tivemos algumas escolas em que a direção gostava muito do professor e mudou o professor de segmento. Então, o professor, por exemplo, era professor do Fundamental 1,
não tinha um inglês muito bom, foi para o Fundamental 2, porque lá no Fundamental 2 as aulas ainda iam continuar naquela mesma toada, né? É importante repensar essa questão de levar um professor ativo, porque se você leva o professor ativo para dentro da escola, tem toda essa questão de que ele vai estar trabalhando lá dentro, é um professor terceirizado. A Flávia vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pode falar, Flávia. Vocês me escutam, gente? Sim. Então, é porque isso que a Sandra estava falando agora, né, de colocar um professor ativo dentro do colégio, a gente sabe que acontece que algumas unidades vai depender do tipo de contrato que você vai fazer com o colégio. Tem colégio, como a Sandra disse, que eu faço questão que sejam os meus professores, eu gosto dele, eles conhecem os alunos, etc. E aí vocês terão que capacitá-los. Mas tem professor que não, e não tem nem a habilidade linguística, nem as características aí necessárias e habilidades necessárias. Aí, nesse caso, pode ser um professor ativo? Pode, não tem nada que impeça você de levar o seu professor que já é treinado. Mas eu já tenho um professor aqui pronto, já é treinado. Isso tudo faz parte da negociação, né, do pacote de serviços que você está oferecendo à escola. Esse pacote vai incluir professores meus, então ele tem um preço também diferenciado, que nós vamos falar de preço um pouquinho para frente, né? Então, isso tudo é em contrato, gente. Quando vocês assinam um contrato, né, de prestação de serviços para essa escola, para esse colégio, e nesse contrato vai ter os seus professores ou os professores do colégio, tá? É de praxe, como a Sandra vem falando, que sejam do colégio. Nada impede que seja da ativa se caso acontecer alguma coisa, não é isso, Sandra? Até porque aí tem uma outra questão também, que é assim, tem algumas escolas que conseguem alguma brecha na lei para colocar um professor terceirizado que não tenha formação em pedagogia para dar aula para essas crianças. Quando a gente fala de educação infantil e fundamental 1, os professores, inicialmente, eles têm que ter ali pedagogia ou tem que ter formação em letras. Como os nossos professores, no caso, eles vão estar trabalhando com inglês, eles precisam ter formação em letras para trabalhar. E aí nós sabemos também que nem todas as escolas ativas têm professores formados em letra com licenciatura. Então também passa a ser uma negociação, porque eu já conheci escolas que encontraram ali alguma brecha para colocar o professor terceirizado e por causa disso esse professor não precisa de todas essas qualificações. Agora, tem algumas escolas, alguns diretores que já não, que eles já são mais rígidos. E aí eles só vão aceitar professores formados em letras com licenciatura. Então, tudo isso vai também variar de escola para escola. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é deixar o diretor... deixar o diretor à vontade, tendo ali bem claro para ele qual é a formação dos professores dele, qual é o nível de inglês desses professores, o que ele consegue mexer, e também assim, né, gente, se ele for contratar, dependendo da região, ele tem professor para contratar ou não? É mais importante ficar com esses professores e de repente apostar na qualificação desses professores, oferecer uma bolsa para esses professores dentro da escola ativa, para que o inglês desses professores melhorem. Então, assim, a gente está pensando no Brasil e o Brasil é muito grande e tem muitos diferenciais, né? Então, tudo vai depender de cada escola que vocês negociarem. Mas algo que vocês precisam deixar bem claro é que exigimos aí essas 5 horas de aula para ser chamado de ativo bilíngue e exigimos que os professores tenham aí essa qualificação de no mínimo B2 de acordo com o Marco Comum Europeu. Se o professor tiver uma qualificação menor, é muito importante que vocês já destaquem isso
também no momento da negociação, porque o resultado final nós sabemos que não vai ser o mesmo. Um professor que não tenha um nível B2, ele não vai conseguir ter um bom desempenho na aula de Clio, em que ele vai trabalhar com artes e ciências, por exemplo. Mas cada caso é um caso. Mais alguma coisa, Flávia? Não, acho que é isso, é porque né, quando a gente fala de professores para colocar no colégio, né, eu acho que os parceiros têm já tem essa noção e essa ideia do que é necessário como pré-requisito, né? Ter cursado letras e etc. E nós temos aí muitos professores em várias unidades já com esses pré-requisitos. Então, gente, é o que o ditado sempre fala, o que é conversado não sai caro, né? O que é falado não sai caro. É conversar e combinar isso com a direção. Lembrem-se que ele é o dono da escola. Né? Ele até então tinha comando 100% de tudo. Ele está entregando uma parte do colégio dele e fala assim, agora toma conta e faz aqui alguma coisa para mim. Eu estou confiando em vocês. Então, essa é uma confiança muito grande. Ele está dando um pedaço do colégio para vocês administrarem em nome daquele colégio. Olha a responsabilidade disso. Tá? Era mais ou menos isso. Pode continuar. O que a Cláudia está dizendo. A Cláudia está imagino que seja a Cláudia de Garça, está mencionando aqui que, quanto ao professor, geralmente a diretoria de ensino exige a formação, mas tudo depende da relação da escola e a diretoria. A Fabiana de Jacareí está perguntando se não existe uma brecha. Não, assim, Fabiana, em alguns casos a escola até consegue ali manusear, mas depende muito da escola, do estado, então por isso que é bom vocês saberem caso a caso. A Milena de Betim diz que está negociando já com uma escola e também está nessa questão, né? Enfim, não são todas as escolas que aceitam essa brecha. É isso que é importante lembrar e por isso que é importante vocês conversarem com os diretores a respeito disso no momento ali da negociação. Então, vocês estarão sempre presentes dentro das escolas, uma vez que a escola se torne uma tenha o programa Ative Bilingue, e aí o nosso programa visa atender às necessidades reais da escola, buscando o uso coerente de recursos para gerar uma oferta de produtos e serviços de qualidade, com preços acessíveis. Nossa participação ocorrerá de forma presencial e virtual, né? Então, tendo contato constante com o corpo docente, e ofereceremos tecnologia de ponta em nossos produtos e soluções educacionais, tá bem? Então, o modelo comercial aí, pensando, nós vamos levar aos pais uma certa comodidade, porque eles terão aí um programa internacional, compromisso com a qualidade, né? Compromisso da Ative e a qualidade que a Ative leva para as escolas, e parceria com uma editora universitária, a maior do mundo. Pensando nos recursos didáticos, então, conforme eu comentei com vocês, o aluno de educação infantil, ele vai ter o Playtime, Student Book, Workbook e tudo mais que esse material já oferece. A gente sabe que nós oferecemos lá também o Student Website, então tem as músicas, os games, as atividades. Além do Playtime, eles vão trabalhar com os materiais de Little Scientists e Little Artists, que a gente incluiu aqui a capinha para vocês verem. Então, é um livrinho desse de ciências por ano, um livro desse de artes por ano, que somado ao Playtime, vão então totalizar aí as 5 horas de aula, né? Com relação aos professores, os professores vão ter todo o pack que vocês já conhecem do Playtime, livro de professor, iTools, DVD, o Teacher Website, né? E é claro que terão também aí os livros dos professores para o trabalho com Little Scientists e Little Artists, que aí a gente tem um material didático aí que é inclusive integrado para os professores trabalharem com os 2 livros. E junto com isso, e na verdade um diferencial aqui também é que esses materiais são disponibilizados em PDF, então acaba gerando uma economia aí para a escola, tá bem?
esses materiais serão disponibilizados. O do Little Scientists, ele já está disponível lá no portal. Depois a gente vai disponibilizar esse aqui para vocês também. Para o aluno de Fundamental 1, ele vai ter lá o Everybody Up, do Starter até o Level 4. Vai ter o material de Arts and Crafts. E aqui nós vamos incluir também um material de Natural Sciences, porque eles vão trabalhar também do módulo 1 ao módulo 4, do nível 1 ao nível 4 com Natural Sciences. Eles vão ter também aí o Teacher's Pack, vão ter também os CDs de áudio, toda essa parte aí que vocês já conhecem. E aí do Natural Sciences e Arts and Crafts, os professores têm também o material do professor em PDF, disponibilizado já no portal para vocês, já está lá, já estão todos lá. E aí eles têm o iTools, que na verdade é chamado aqui de CPT, que é aquele Classroom Presentation Tools. Ele vai funcionar online e o professor pode, é claro, fazer o download de tudo, inclusive do app, para utilizar esse material offline também. Tá bem, gente? Então, esse é o nosso pack, são os nossos packs para o Ative Bilingue. E aí tem aqui uma outra pessoa perguntando, a Daiane de Pato Branco, tem o Bilingue em uma escola de educação infantil e é professora Ative. E em Pato Branco estamos negociando com uma outra escola, é isso. Então vai da negociação, isso mesmo, Daiane. E aí o que eu queria comentar com vocês com relação aos concorrentes vai de encontro aí também aos valores. Então, nós não podemos, é claro que dizer a vocês quanto é que vocês vão cobrar pelo Ative Bilingue, exatamente porque entendemos que tudo vai depender da negociação. É professor da Ative que vai até o colégio? Não, é professor da escola. Enfim, o valor, quantas horas o coordenador pedagógico de vocês vai permanecer na escola para observação de aula, para essa consultoria. Tudo isso vai depender da negociação, do número de alunos da escola. Se for uma escola de 100 alunos, vai depender menos do coordenador na escola. Se for uma escola de 300 alunos, o coordenador vai ter que estar mais presente. Então, tudo isso é algo que realmente os diretores que estão aí nos ouvindo vão ter que colocar no papel mesmo para então chegar a um preço. Mas na Educar, quando eu tive a oportunidade lá de visitar alguns dos concorrentes, eles acabam, em geral, oferecendo assim esse pacote de material didático que vem muito parecido com esse, vem um livro de classe, vem um livro de exercícios e vem geralmente, na maioria deles, os livrinhos de leitura. E aí eles dizem que dentro do material tem algumas páginas que as crianças vão trabalhar com artes, com ciências, com geografia e tudo mais. Então, se a gente pensar nos nossos materiais de ELT, Playtime e Everybody Up, nós já temos páginas nesses materiais que os alunos também trabalham com temas interdisciplinares, né? Às vezes geografia, história, matemática, isso os nossos materiais já oferecem. Mas para que nós tivéssemos esse diferencial com relação aos concorrentes, nós incluímos então esses materiais de ciências e artes que, gente, ninguém tem, tá? Com tanta qualidade, materiais super visuais, materiais direcionados para a idade dessas crianças. Então, nenhum dos concorrentes tem um material de tanta qualidade e tão bem formado para trabalhar com Clio como nós temos aqui a oferecer. A maioria desses materiais, inclusive dos concorrentes, são materiais que são feitos aqui no Brasil, então, enfim, a gente sabe que acaba sendo mais difícil para eles também. A gente sabe que por estarmos junto a Oxford, todos os nossos materiais passam por um critério de qualidade muito grande, pesquisas, então, enfim, falem dos materiais com muita certeza, tá? Eu vou disponibilizar, sim, essa apresentação para vocês. Eu só vou fazer algumas correções que vocês viram aí que tem ainda algumas coisas para corrigir. Eu peço até desculpas, mas não conseguimos deixá-la redondinha. Mas até o fim dessa semana a gente vai disponibilizar isso para vocês, sim. Tá bem? Então, só para vocês entenderem quando a gente fala dos concorrentes. Uma concorrente que está muito forte aí no mercado é a International School.
Eles são brasileiros, mas eles têm esse nome aí de International School. E aí, como que eles trabalham? Eles chegam na escola, eles oferecem exatamente essa consultoria que a gente vai oferecer, de capacitação dos professores, formação continuada. Claro que a nossa é melhor, porque a gente tem todo esse conteúdo online que vocês vão oferecer pelo app, pelos webinars e tudo mais, e a experiência de vocês, é claro, né? Mas eles oferecem 5 aulas por semana também, e eles têm cobrado, o preço que eles passaram na Educar era de 12 parcelas de R$ 109 por aluno. Já a Systemic, que é uma rede que vem do Nordeste, eles trabalham de 6 a 10 horas por semana, então depende aí do interesse da escola, e eles cobram o valor de 12 parcelas de R$ 95 para 6, então 6 horas por semana, que é o mínimo, são 12 parcelas de R$ 95 por aluno. Esses valores, eles já incluem o material didático. Então, quando a Flávia passar para os diretores o valor do material, o que nós acreditamos que eles fazem? Eles pegam o material, fazem um cálculo ali dividido em 12, aí somam o pacote de serviços, quanto vai ser gasto por mês, soma-se a esse valor, e aí eles conseguem chegar nesses valores aí por aluno, né? Nós temos uma outra rede trabalhando também, que é a mesma rede. Então, Fabiana, esse valor não inclui o professor, porque todos os concorrentes já trabalham com o professor da escola. Então, o foco é formar o professor da escola para que ele dê a aula. Porque aí, se você for com o seu professor, aí você vai ter outros encargos. Então, talvez o seu preço fique maior. Então, eles, por causa disso, eles estão trabalhando aí com esse valor de capacitação dos professores, deixando os diretores, eu acredito que bem conscientes do nível dos seus professores, mas fazendo esse trabalho mesmo de formiguinha, passo a passo, para que o inglês das crianças e dos professores melhorem ao mesmo tempo. Já assim, com o material didático, esse valor, 12 de 109, 12 de 95. A Edify, por exemplo, que é uma rede ligada à cultura inglesa do Rio de Janeiro, eles trabalham também 5 horas por semana, 12 vezes de R$ 109. Então, e aí, gente, quando eles vão lá apresentar, né, e quando a gente está falando de propostas, eles colocam bem claramente. Então, por exemplo, a Systemic diz que vai ter 4 horas iniciais de implantação e depois um acompanhamento dos professores, né? Então, é importante que nessa abordagem inicial, que vocês falem bastante do que a gente incluiu aqui como sendo já alguns dos nossos diferenciais, que é essa questão da capacitação dos professores, essa quantidade de horas online, tudo isso faz muita diferença, né, para eles entenderem aí como que vai acontecer. E aí que vocês calculem, nós acreditamos aí que pelo menos um dia de treinamento metodológico inicial seja necessário para que vocês falem com os professores sobre os materiais didáticos e depois esse acompanhamento. Então, para calcular o acompanhamento, tem que ter a quantidade de horas que o coordenador pedagógico, que ficará responsável por esse colégio, vai estar trabalhando dentro da escola. E aí, em cima dessas questões, vocês conseguem informar o preço de vocês. Acho que da minha parte é isso. Queria ver se alguém tem mais alguma dúvida ou se a Flávia quer dizer mais alguma coisa. Uhum. Sim. Então, vamos lá, gente. A Sandra falou aí a questão dos preços, etc. A Sandra, o pessoal do Recreio pediu para repetir o nome das empresas concorrentes, né? A Sandra vai escrevendo aí enquanto eu falo. Gente, nosso material, tá? Nós temos os kits do bilíngue já prontos, né? Do Tiny Kids, temos do Kids Plus Starter, e temos do 1 e do 2. O 3 e o 4 não, certo? Mas estamos introduzindo agora. O que eu quero deixar muito claro para vocês é o seguinte, eu vou enviar essa semana, junto com a apresentação que será enviada, gente, não é essa, tá? É bem parecida, mas não é essa. É uma apresentação para vocês enviarem para os colégios. Essa aqui é para a gente apresentar para vocês, mostrarem o que nós vamos oferecer para vocês. Mas na outra vai ser o que vocês vão oferecer para os colégios, né? Essa é a diferença.
E nesse momento, com o preço já em mãos, que eu vou passar para vocês, junto com a apresentação em e-mail para os gestores, vocês calculam esse preço embutido no serviço, preço do material, né? Lembrando que nós não parcelamos de 12, nós parcelamos de 3 vezes sem juros e 6 com 5% de acréscimo, ok? Uma outra coisa que eu quero deixar claro, que quando nós lançamos esse projeto há 2 anos atrás, Andréa Guazelli, no dia da convenção e depois por e-mail, enviou um preço do material com um desconto de lançamento que este ano de 2018 ainda foi praticado, tá? Ano que vem não conseguimos mais segurar o desconto, porque no primeiro ano foi o ano de lançamento. O segundo já não foi lançamento, foi uma exceção que conseguimos esse desconto extra por mais um ano. Por 3 anos, isso é impossível de ser conseguido, ok? Então, nós vamos sim mandar o preço, mas esse preço não tem o desconto que teve durante esses 2 anos. O ano passado, 2017, e esse ano, 2018. Nós vamos passar o preço que vai ser praticado em 2019, porque, obviamente, é o preço que vocês estão vendendo para o serviço do próximo ano, ok? Então, eu já coloco aí para vocês que vai ter esse reajuste desse desconto inicial, para na hora que eu chegar o preço, eles falarem, mas aumentou e tal. Ok, mas lembrem-se que antes havia um desconto que hoje não existe mais, tá? Um desconto de lançamento. Vamos lá. Tá claro isso, gente? Mas eu não quero embutir o preço do material, quero cobrar separado. Ok. O que a Sandra, né, falou aqui foi o que a concorrência está praticando, tá? Não estamos falando que você tem que fazer dessa forma. É uma sugestão. Eu quero que eles paguem o material em 3 parcelas e depois me paguem o serviço à parte. Ok. Tá? Lembre-se que nós damos sugestões. Não, só mesmo. Alguém mais? A minha questão de dividir o material e tal foi só mesmo para que vocês tenham ali um pontapé inicial de como calcular o valor dos serviços de vocês, né? Alguém aqui, acho que é a Silvana, né, me perguntou, então, quais são os nossos diferenciais? Os nossos diferenciais são os nossos materiais didáticos, que são internacionais, que são produzidos e preparados pela maior editora universitária do mundo, que é a Oxford. O nosso programa bilíngue, ele é realmente um programa bilíngue completo, porque ele trabalha ELT e CLIL, sendo que nós estamos trabalhando o CLIL com materiais didáticos apropriados para esse tipo de abordagem. Não é que a gente está pegando ali uma página de geografia que o material de língua traz para explicar algum vocabulário de língua, de geografia, e a gente está jogando isso para uma outra abordagem. Não, a gente vai trabalhar língua com qualidade, pensando nas 4 habilidades, pensando em vocabulário e gramática, e depois vamos trabalhar outros conteúdos, e aí sim entra a CLIL, com os materiais do Little Scientists, Little Artists, Arts and Crafts e Natural Sciences. Outro diferencial é todo o suporte que vocês estarão dando, oferecendo aí para as escolas. Então, seja pela capacitação dos professores, a implantação desse projeto, que está bem completa, com formação online para os professores, formação presencial, acompanhamento dos professores do colégio, avaliação linguística dos professores, para que a escola esteja bem ciente das características desses professores, né? E todo o acompanhamento, é claro que o coordenador ativo vai oferecer ali ao colégio algo que não acontecia antes. Então, esses são diferenciais mesmo que vocês podem bater no peito e dizer que vocês têm, além de todo o know-how de vocês, todo o conhecimento que vocês têm a oferecer para a escola, que a escola regular não tem. A escola não sabe como trabalhar com inglês em sala de aula, não sabe os possíveis problemas, as possíveis soluções. Então, todo esse acompanhamento de vocês é um diferencial muito grande, porque conhecimento a gente conquista, né, com o trabalho, com o tempo que você está realizando esse trabalho, e isso vocês têm de sobra.
Então, por isso que temos aí muitos e muitos diferenciais a oferecer, visto que todos esses programas dos concorrentes, acho que com exceção do Systemic, que é um pouco mais antigo, todos esses são muito recentes, coisas de 3 anos. E vocês não, vocês têm um know-how de anos e tem, é claro, que aí todo esse embasamento da Oxford, que está aí há mais de 535 anos no mercado, e é por isso que nós temos o melhor programa bilíngue aí para oferecer para esses colégios. Eu acredito muito. Isso, nós somos autoridade em ensino de língua inglesa, né? Temos que bater no peito e levar isso estampado. A partir do momento que, se nós, né, parceiros, Ative, etc., e carregamos essa responsabilidade, interiorizamos isso de uma forma a ponto de levar a credibilidade para o né, parceiro, para o cliente do colégio, isso acontece, gente. Mas se nós, Ative, né, donos, parceiros, não acreditarmos nisso, aquilo que eu falo de dentro mesmo, corpo e alma, né, que nós somos realmente a autoridade no assunto, né, o que é uma verdade, o outro não vai... Como que o outro não vai comprar uma ideia que você não comprou? É isso, tá? A gente fala isso muito no comercial e agora, como é um negócio para negócio, B2B, né? E vocês vão lidar com donos de colégio agora, mais do que nunca precisamos ter essa postura. Contem conosco, né? No que precisarem aí, não só na parte pedagógica, como de negociação. Eu e o Rodrigo estamos aqui, né? Para ajudar no que for melhor para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós agradecemos aí a participação de todos. Vamos depois colocar essa gravação também no portal. E é isso aí. Um abraço para todo mundo e boa semana. Beijo, obrigada! Tchau, tchau.